O Zoro e o Sanji são conhecidos por suas constantes provocações e rivalidade explosiva. Os dois parecem estar sempre à beira de um conflito, mas por trás dessa disputa incessante há algo muito mais profundo. Há uma confiança mútua e uma admiração que transcende as aparências e é visível nos momentos mais críticos de One Piece. Zoro e Sanji são como irmãos, que brigam mas se respeitam e acima de tudo têm uma confiança enorme um no outro. Por isso, vamos reviver e analisar os momentos em que, apesar das diferenças, os dois se provaram pilares de apoio um para o outro e para toda a tripulação. Afinal, no mundo dos chapéus de palha, a verdadeira força não está apenas nas habilidades individuais, mas sim na capacidade de lutar lado a lado. Então vem comigo nessa jornada de lealdade e respeito e entender que, ao invés de falar sobre Zoro ou Sanji, é muito melhor falar sobre Zoro e Sanji, as asas que levarão Luffy a se tornar o rei dos piratas. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo e dessa vez vamos rememorar aí, vamos reviver os melhores momentos de Zoro e Sanji. Aqueles momentos que eles realmente funcionam ali como uma irmandade transbordando de confiança. Então já te peço encarecidamente, caso você goste dos dois personagens, pra deixar aquele like, se inscrever no canal e vir comigo nesse vídeo. O Dave Back Fight. Em Long Ring Long Land, Zoro e Sanji são colocados à prova em uma batalha de times contra Big Pen, Pickles, comandados por Hambúrguer. De início, eles acham que o trabalho em equipe não vai ser necessário, mas de imediato eles são trucidados pelo trio inimigo. A grande questão aqui é que a dupla monstro sabe que juntos eles são mais fortes. Zoro e Sanji jogam o orgulho de lado e decidem se unir por apenas 10 segundos. Esse tempo, mostrando quão poderosa é essa união, é o suficiente para encontrarem a vitória. O Sanji literalmente impulsiona o Zoro em direção ao objetivo. Quando o Pickles parte sozinho para tentar impedi-los, é o próprio Zoro que fala: "Não esqueça que isso é uma batalha de equipes", reforçando a importância da parceria nesse confronto. Esse é um dos momentos mais claros em que vemos Zoro e Sanji lutando lado a lado, colaborando numa sinergia absurda e mostrando a verdadeira força que os dois conseguem ter juntos. Sanji salva o Usopp de Jabura. Em Enies Lobby, Zoro tá lutando contra o Kaku, um dos personagens mais poderosos da CP9. No entanto, no mesmo cenário, o Usopp está sendo massacrado pelo Jabura, um personagem de nível equivalente ao do outro agente. Nami acompanhava a surra que seu companheiro levava sem poder fazer nada, enquanto a tensão crescia e crescia. Zoro, apesar de ter ajudado muito e até lutado contra os dois usando o Usopp, quer dizer o Sogeking, como espada, no momento não consegue fazer nada porque Kaku estava tomando 100% do seu foco. O Usopp já estava no limite de sua força e resistência, Jabura estava a ponto de matá-lo quando surge o caçador. Sanji chega para salvar o Usopp e iniciar uma batalha épica contra sua caça. No instante que o cozinheiro chega em cena, nos é mostrado o sorriso do espadachim, como quem entende que a solução dos problemas acabou de chegar. Zoro sabe que alguém que é capaz de derrotar o Jabura apareceu, e que a vida do Usopp e da Nami não estão mais em perigo. Ele poderá derrotar Kaku enquanto Sanji acaba com Jabura, um singelo sorriso que transborda confiança. Sanji impede Luffy. Em Water 7 temos a maior crise que os Chapéus de Palha já vivenciaram e tudo se inicia através de uma discussão entre Luffy e Usopp. Nesse debate sobre permanecer ou não com Going Merry, os ânimos aquecem e Luffy, saindo do seu padrão, perde o controle e está a ponto de dizer para o Usopp deixar a tripulação. No entanto, antes de terminar a frase, Sanji golpeia Luffy impedindo que suas palavras sejam proferidas. Uma agressão como essa, uma suposta ofensa ao capitão, deveria ser vista como uma lei sendo rompida na hierarquia dos Chapéus de Palha, mas é óbvio que não é. O Zoro simplesmente não se intromete. Ele reconhece o que está acontecendo. Luffy estava passando dos limites, como o próprio reconhece, e o Sanji foi fundamental naquele momento. Ele precisava atuar. E isso também é algo que as asas do Rei dos Piratas precisa fazer. Cuidar do Luffy, inclusive dele próprio. O Zoro entende isso e sabia que a decisão do Sanji foi muito importante e fundamental. E o mesmo vai acontecer no fechamento desse arco.
Zoro impede Luffy. Da mesma forma que a ação do Sanji foi apoiada por Zoro, vemos que a ação essencial do Zoro também é apoiada por Sanji. Enquanto o Sop estava afastado dos Chapéus de Palha, os tripulantes se reúnem para falar sobre essa situação. Luffy volta ao seu estado normal e quer ir atrás do Sop com o intuito de pedir que ele volte à tripulação. No entanto, Zoro é firme em suas palavras e diz que Luffy não pode fazer isso, ele não deve. Houve uma grave insubordinação por parte do Sop para com o capitão e que ele não pode permitir que esse tipo de comportamento seja validado. Esse tipo de comportamento não pode existir no bando. O atirador precisa voltar e se desculpar pelo ocorrido. Aí sim poderá ser aceito novamente na tripulação. Nami tenta contestar algo, mas Sanji, surpreendentemente, indo contra a opinião de uma mulher e a favor de seu rival, diz que Zoro tem razão. As normas não escritas da pirataria existem e devem ser respeitadas. O capitão, sendo um idiota ou não, é o pilar de respeito que mantém o bando forte e unido. Nesses dois casos, Zoro apoiou Sanji impedindo Luffy e Sanji apoiou Zoro impedindo o capitão. Kuma e o sacrifício. Em Thriller Bark temos um dos momentos mais incríveis de todo One Piece. Um sacrifício colossal por parte do Zoro e de igual intenção vinda do Sanji. Após serem massacrados por Bartolomeu Kuma, os dois estão dispostos a morrer por Luffy e sua tripulação. O interessante é que nessa cena, mais do que qualquer outra, o Zoro e o Sanji se consagram como as verdadeiras asas do Rei dos Piratas. Aqui, eles percebem, ou melhor, demonstram que sabem que podem confiar imensamente um no outro, mas em um nível, cara, que vai muito além do que se espera. Sanji sabia que se morresse, a tripulação estaria bem nas mãos do Zoro. E da mesma forma, o espadachim entendia que se ele morresse, estaria bem em deixar a tripulação nas mãos de Sanji. Será que com apenas uma asa, Luffy poderia voar em direção ao seu sonho de ser o rei dos piratas? Zoro abre mão de seu sonho pelo de Luffy. Sanji abre mão de seu sonho pelo de Luffy e também pelo de Zoro. Ambos abrem mão de suas vidas pela vida de seu capitão. Aqui é gritante como eles se respeitam mutuamente e depositam uma confiança gigantesca um no outro. O que vemos é absolutamente fantástico, mas o que não é mostrado nessa cena é capaz de torná-la ainda melhor. O sacrifício é feito por Zoro. Sanji acorda desesperado buscando seu companheiro e o encontra na seguinte situação. Não aconteceu nada. É extremamente épico, o peso, a carga, tudo, mas há implicações muito importantes que não passam dentro dos painéis. Depois de receber todo o dano do Luffy, Zoro tá mergulhado em sangue, mas na próxima vez que o vemos, ele já tá na cama, se recuperando enquanto rola o banquete. O especial desse momento é que, além do Sanji, absolutamente ninguém sabe o que aconteceu. Para eles, literalmente, não aconteceu nada. O que o Zoro e o Sanji tiveram naquele momento foi algo absolutamente genuíno e não precisa ser gritado aos quatro cantos do mundo. Por mais que o Brook e alguns outros randoms tenham visto aquilo, todo o sacrifício se mantém em sigilo, porque na sequência, ao encontrar o Zoro, só o Sanji realmente sabe o estado que o espadachim se encontrava. Só eles dois estavam ali. Isso implica que após esse momento, o cozinheiro teve que socorrer seu amigo, teve que levar o Zoro para se limpar e carregá-lo de volta para onde poderia ser curado pelo Chopper, sem que mais uma vez ninguém soubesse o que de fato aconteceu. O Brook e alguns outros viram o momento em que ambos se ofereceram como sacrifício para salvar seu capitão e toda a tripulação. Mas o momento vivido é apenas por eles, e nesse momento só existem Zoro e Sanji. A confiança que existe entre os dois é imensa, e é assim que eles se estabelecem como as asas do Rei dos Piratas. É claro que os dois possuem muitas diferenças, mas quando se trata de fazer o Luffy voar em direção aos seus sonhos, os dois estão extremamente sincronizados. Zoro versus Monet.
Em Punk Hazard, o Shinokuni tá ativado por Caesar Clown, petrificando todos que são atingidos por ele. Sanji salva os marinheiros e toma a liderança desse grupo desordenado. Em sua fuga, eles entram na sala onde crianças sofriam experimentos. Lá, o cozinheiro encontra Zoro lutando contra Monet, uma mulher. A gente sabe que o Sanji tem princípios muito fortes que não o deixam levantar um dedo contra uma mulher e tampouco permitir que alguma seja ferida em sua frente. No entanto, essa cena é muito curiosa e engraçada, com o Sanji falando para os marinheiros sacanearem o Zoro e tudo mais. O ponto aqui é, ao invés de parar ou tentar impedir que a Monet seja ferida, o Sanji passa batido pelo confronto e segue liderando os marinheiros, aos quais ele faz um breve aviso. Ao contrário do que vocês pensam, ele é alguém que tem um lado gentil, mas ele é um cara que vai superar essa batalha de uma forma ou outra. Apesar do espadachim estar lutando contra uma mulher, o Sanji tem plena confiança que o Zoro não vai causar um dano grave ou matar ela, coisa que realmente aconteceu. Zoro derrota a Monet praticamente sem encostá-la. Isso ressalta e muito a confiança que Sanji tem em Zoro. Zoro e Sanji salvam Otoko. Em um ano depois da execução de Yasue por parte de Orochi, Zoro e Sanji se reencontram depois de muito tempo. Desde Dressrosa eles não se viam. Nessa ocasião eles salvam a pequena Otoko dos tiros do Shogun e se preparam para enfrentar um exército de inimigos na presença de Basil Hawkins e D.S. Drake. O Zoro, que tinha mais apego ao Yasue, quer ir direto atacar o Orochi para vingá-lo, e então ele deixa a criança nas mãos do Sanji. As implicações aqui são claras. Zoro entende que deixar Otoko com o Sanji é o mesmo que deixá-la a salvo. Não há nada nesse mundo que vai impedir o cozinheiro de cuidar dessa garota. Esse detalhe numa cena tão marcante é mais uma prova de que Zoro confia cegamente em Sanji, assim como Sanji confia cegamente em Zoro. O pedido de Sanji. Em um ano, no capítulo 1031 de One Piece, Sanji entra num dilema mortal, onde põe em dúvida seus próprios princípios ao pensar que ele agrediu uma mulher. Até aquele momento não sabíamos o que aconteceu, mas o emocional de Sanji está extremamente abalado e ele sente que está virando um monstro como seus irmãos. Seu corpo tá estranho e ele tá se transformando devido ao fator de linhagem despertado. O cozinheiro sente que vai perder sua humanidade e se tornar um frio guerreiro da ciência. Então o Sanji se dá conta que não pode fazer nada para impedir isso no momento e deve aceitá-lo, mas não sem antes, mesmo nesse momento de total fragilidade emocional, pensar em seu capitão e qual versão dele seria melhor para Luffy realizar o seu sonho. Quem é o melhor para que você se torne o rei dos piratas? Um inútil que não consegue ferir uma mulher? Ou um guerreiro da ciência desalmado? Além do desenvolvimento impressionante que a gente tem aqui, o Sanji chega à resolução que deve seguir em frente e enfrentar o Queen sendo ele mesmo, entendendo que se perder seus sentimentos no processo, ele prefere morrer. Iremos vencer os piratas das feras. Depois disso, se eu não for mais o mesmo, eu quero que você me mate. O cozinheiro liga para Zoro e lhe pede que, caso suas emoções sumam, o espadachim deve matá-lo. Zoro não sabe o que está acontecendo, mas confia plenamente no julgamento de Sanji em uma situação tão séria e simplesmente o apoia. O espadachim sabe que essa não é uma situação comum e que para esse pedido tá sendo feito, o cozinheiro tá passando por um problema real. A partir desse momento, a fisionomia de Sanji muda. Ele se mostra mais calmo, confiando acima de tudo que se o pior cenário se apresentar, Zoro será capaz de impedi-lo. Seja de ferir seus amigos ou até mesmo de ferir sua imagem de uma pessoa gentil. A carga desse momento é enorme e ele é completamente sustentado pela confiança absoluta que cada um tem no outro. Final. A consagração da amizade. Aqui eu quero levantar uma possibilidade para o futuro, uma teoria, um momento muito especial que o Oda tá guardando para a relação entre Zoro e Sanji. No SBS do volume 73, o autor revela quantas vezes o Zoro já chamou o Sanji pelo nome e vice-versa. O cozinheiro já chamou o espadachim por seu nome 14 vezes, mas o contrário nunca aconteceu. O Zoro nunca chamou Sanji pelo nome, nem mesmo para se referir a ele. Será que Oda tá guardando isso para algum momento?
Eu imagino que sim. E essa vai ser uma ocasião muito especial dentro do mangá. Ao chamar Sanji por seu nome, Zoro tá, sem dizer, reconhecendo a identidade do cozinheiro e sua importância. A Robin, quando entrou na tripulação, chamava todos de Senhor Atirador, Senhora Navegadora, sem criar um laço de proximidade que existe ao chamar as pessoas pelo nome, distanciando ela dos outros. Depois dos eventos de Enies Lobby, onde ela passa a se sentir 100% parte do bando, 100% parte dessa família, ela começa a chamar seus companheiros pelo nome, criando então um vínculo muito mais poderoso. Então esse momento, em que o Zoro chamará o Sanji pelo nome, vai de fato acontecer. Já ficou extremamente claro que os dois se respeitam muito e deixam suas diferenças de lado pelo Luffy. Então quando isso acontecer, quando o nome do Sanji for proferido por Oronoazoro, teremos certeza de que será um momento extremamente épico de One Piece. Juntos faremos de Luffy o rei dos piratas. Meus queridos, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que você aí tenha gostado e pra mim é isso, vale muito mais a pena a gente olhar na profundidade da relação entre o Zoro e Sanji do que aquela primeira camada ali, de que, cara, um odeia o outro, pra gostar de um não pode gostar do outro, tem que escolher, cara, pura baboseira, maior besteira do mundo, tá? Admirar os dois personagens faz muito mais bem do que você virar e falar, se eu gosto desse, não posso gostar do outro. Zoro e Sanji são muito melhores do que Zoro ou Sanji, beleza? Eu espero que você tenha gostado dessa análise, desse vídeo. Te peço encarecidamente para deixar aquele like e se inscrever no canal se você não faz parte dessa tripulação e quer mais conteúdos de One Piece, beleza? Então é isso, a gente se vê sem sombra de dúvidas no próximo vídeo. É isso, galera, valeu! E se você quiser alguma coisa específica também, deixa a sugestão aí embaixo nos comentários, beleza? É nóis!